paz, minhas irmãs. Sejam bem-vindas a mais uma live. Nós estamos no nosso quarto dia do nosso jejum dos 21 dias por mais direcionamento do Senhor para o ano de 2026. Sejam bem-vindas. A paz. Vou entrando que eu já vou abrir a minha palavra. Aleluia. Glória, Senhor. Bom dia, Clara. Seja bem-vinda, minha irmã. A paz. Mais outra vez. Aleluia, Deus. Aleluia. Bom dia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos na nossa live. Quem é a primeira vez que está assistindo, não é porque você não está jejuando que você não pode assistir essa live. Você pode, você é bem-vindo, porque nós vamos falar somente da palavra, a palavra que é viva, a palavra que transforma, a palavra que edifica. Então você é bem-vindo a ficar conosco. E se você decidir jejuar após essa live, você pode sim começar. É só você assistir a live do primeiro dia, que eu vou repostar depois nos stories. E você pode começar. A paz, Mari. Shalom. Tô abrindo aqui já na palavra, que o Senhor vai revelar para nós hoje, né? Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glorido. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso do céu e da terra, nesse momento eu quero me colocar em oração por essa palavra, que o Senhor possa me usar como um vaso que está aqui somente à disposição do Senhor, para receber as palavras que vêm do alto, para receber as palavras que vêm do céu, para que sejam pregadas e possam edificar, mudar pessoas, possa dar direcionamento para essas irmãs que estão aqui, tanto as que vão assistir depois, aos irmãos, que nós possamos tocar no coração, meu Pai, de cada um para edificar, para transformar. Pai, eu peço para que o Senhor mande, meu Pai, anjos, acampe anjos dentro da casa de cada irmã. As irmãs que estão em batalha, que estão em guerra, para que a paz volte a reinar, para que a paz reine novamente dentro desse lar, que a discussão, a divisão cesse, a separação cesse, e que haja paz dentro desses lares, em nome de Jesus. Toca, meu Pai, do topo da cabeça, a planta dos pés de cada um que está aqui nessa live, que estão assistindo, das irmãs que estão em jejum. Toca, meu Pai. Tira toda dor, tira toda ansiedade, tira toda angústia. Que elas tenham certeza que são filhas, que eles tenham certeza que são filhos amados do Senhor. Que o Senhor está aqui para restaurar, edificar, como um chamado para, assim como o Senhor entregou na palavra da última live, um chamado para entrar na fortaleza, um chamado, meu Pai, para ir para a terra segura, que o Senhor irá cuidar, o Senhor irá prover, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, minhas irmãs, a paz. Como que vocês estão nesse jejum? Manda aqui pra mim. Vocês estão tendo muitos sonhos? Eu tô tendo muito sonho desde o primeiro dia. Muito sonho, muito sonho. Muito sonho. Ou essa noite eu tive um sonho, ontem também. E vocês já estão tendo revelações, né, de direcionamento,
ou alerta, aviso através de sonhos. Aleluia, Elis. Deus seja louvado, minha irmã. Fico muito feliz com isso. Às vezes o sonho pode vir, né, de uma forma confusa. A gente não entende, mas nós podemos orar e falar: Senhor, traga a revelação, traga a interpretação. E eu quero entregar uma chave para vocês que estão tendo sonhos. Tudo, quando vocês forem traduzir esse sonho, leva para a palavra do Senhor. Então, o que diz a palavra do Senhor referente àquele elemento, né? Claro que temos que entender todo o contexto, mas o que a palavra do Senhor diz sobre aquilo. Por exemplo, você sonhou que você está subindo uma montanha, né? Que montanha é se aproximar mais do Senhor, né? Moisés subia o monte para orar e buscar a face do Senhor. Então, às vezes, o Senhor está mostrando que você está subindo, que você vai alcançar. Mas se você está naquela montanha e alguém lá no pé da montanha tem te chamado, ou, né, ou tem algo lá que está prendendo a sua atenção, às vezes tem algo que está te impedindo de chegar no topo dessa montanha. Está te impedindo de chegar a ter intimidade com o Senhor. Casa, todas as vezes que nós olhamos, né, na Bíblia e fala sobre casa, é sobre lar, sobre família, sobre coisas geracionais. Às vezes no sonho o Senhor também quer alertar sobre maldições geracionais. Então, quando vocês tiverem um sonho, né, alguns elementos, busque na palavra o que a Bíblia diz sobre tal coisa, né? E aí vocês vão conseguir discernir melhor os sonhos. E vocês vão conseguir interpretar um pouco do que o Senhor quer dizer. Mas quando você sonha e você entende que não é um sonho da alma. Quando é sonho da alma, Mari? Sonho da alma é quando, por exemplo, você foi dormir, tá com a barriga cheia, aí você teve pesadelo, teve vários sonhos. Isso é sonho almático. Fui assistir um filme de terror, fui dormir, tive um pesadelo. Sonho da alma. Sonhei com uma novela, tô assistindo uma novela, fui dormir, sonhei com algo relacionado. Vou dar um exemplo para vocês de um sonho almático e que foi real, virou um meme aqui na minha família, comigo e com meu esposo, que foi, lembram quando a Fátima Bernardes e o William Bonner se separaram? Então, eu sonhei na noite, né, depois que eu soube da história, que o motivo da separação da Fátima Bernardes e do William Bonner era o meu marido. Que ele estava tendo um caso com a Fátima Bernardes. E eu acordei e eu bati nele. Eu dei um tapa nele sonhando. E eu falava assim, eu sei de tudo agora. Eu sei que o motivo da separação do William Bonner e da Fátima Bernardes foi você. E isso é um exemplo de um sonho almático da alma, né? Algo que estava acontecendo no dia a dia e eu acabei sonhando, tá? Quando é um sonho do espírito, um sonho do espírito é quando não tem nada a ver com o que você está vivendo naquele momento, não tem nada a ver com o que você tem assistido, ouvido, com a sua experiência de vida atual. Então esse é um sonho do espírito. Toda vez que nós temos um sonho do espírito, a gente tem que entender o que o Senhor quer me dizer. O sonho, ele pode falar sobre o passado, sobre 3 coisas: passado, presente e futuro. E ele pode trazer para nós uma revelação do que aconteceu, uma revelação do futuro ou revelação do que está acontecendo agora. E o Senhor pode nos alertar também de algo que do que nós estamos fazendo agora, ou de algo que vai acontecer, ou inclusive revelar o que já aconteceu e trazer como um sinal de alerta. Tudo isso em sonho. Tudo isso em sonho. Quero trazer outro exemplo, só que esse é um sonho do espírito, não é um sonho almático da alma. Mari, mas por que você começou a live hoje já falando de sonhos? Não sei, mas eu sei que muitos estão fazendo jejum, os 21 dias de jejum de Daniel, e Daniel interpretava sonhos. E
o Senhor revelou que muitas teriam sonhos nesse jejum. Eu já comecei a ter, a Vilma, que trabalha comigo também, já começou a ter sonhos. Então, tá começando a acontecer o que o Senhor já havia me mostrado, que nós teríamos sonhos de revelação. E eu quero trazer esse exemplo de sonhos para vocês, que aconteceu, mas é do espírito, não da alma agora. Quando nós estávamos fazendo o jejum, um jejum anterior que a gente estava fazendo no ano passado, e na live tinha acho que umas 15 pessoas, igual tem hoje. E eu já comecei a live falando, olha, essa noite eu tive um sonho, e o Senhor pediu para eu contar esse sonho para identificar quem é essa pessoa. Essa pessoa foi atropelada na infância, agora eu não me recordo se era ônibus ou se era caminhão. Foi atropelada na infância, e essa pessoa sobreviveu, e ela não está conseguindo dormir essa noite. E tudo isso que está acontecendo na vida dela é para ela não fazer o que ela prometeu ao Senhor. Foi algo assim. Porque no sonho, eu sonhei que uma criança estava sendo atropelada e depois tendo terror noturno, não estava conseguindo dormir, acordava, ficava caminhando à noite. O sonho era para eu contar o sonho para identificar uma pessoa na live. Contei. A pessoa se manifestou na live? Não. Falei, tô ficando louca. No dia, isso foi durante a semana, na sexta-feira da casa de Esther, falei assim, alguém quer se batizar? Essa irmã se levantou e ela falou, a irmã da live, que foi atropelada na infância, era eu. E aí ela contou, você descreveu tudo que eu tô passando. Então, o sonho do espírito também pode ser algo para identificar uma pessoa. O Senhor pode trazer em sonho uma revelação para você identificar uma pessoa, para você entregar um recado para essa pessoa também, tá? Você lembra, Má? E aí ela se batizou na casa de Esther. E ela falou, era para mim esse sonho e eu senti que eu tinha que me batizar aqui. E o Senhor faz essas coisas. Às vezes, se você sonha muito com libertação, muito com demônio, porque você tem um chamado para libertação, mas você precisa se aprofundar. Às vezes o Senhor está te alertando para você se aprofundar nesse tema, para você se aprofundar na palavra sobre isso. Por quê? Pode ser que amanhã ou depois alguém da sua família manifeste e você precisa estar preparado para expulsar o demônio. Alguém na rua, alguém na sua igreja, né? A gente não sabe o que pode acontecer. E o Senhor está pedindo o quê? Para você se aprofundar, para você ter mais conhecimento e estar preparado lá no futuro. Tem sonhos que são exatamente o que vai acontecer. Um sonho, meio visão que eu já tive na minha adolescência, ainda nem era convertida, mas foi muito do Espírito. Foi que eu estava indo pra praia, eu estava dormindo no carro, e aí eu acordei e eu falava assim pro Marcos. Eu falei pro Marcos, para o carro, que tem um carro capotado lá na frente, tem uma família estirada na rua, na estrada. E ele falava, Mariana, não tem nada lá na frente. Realmente, naquele momento não tinha nada. 2 dias depois, aconteceu um acidente naquele local, exatamente como eu descrevi. Então era o quê? Um alerta do que iria acontecer, uma revelação do que iria acontecer. Naquele momento, eu não vejo como o Senhor me alerta, eu não tinha conhecimento, mas eu vejo como um cuidado do Senhor para quê? Mostrando o que iria acontecer para eu hoje já entender que esse dom de revelação, esse dom de sonho, esse dom, né, de visão, eu falar, não, eu sempre tive isso, só estava adormecido, acontecia comigo. E agora ter entendimento, ter mais, né, conhecimento para interpretar e entender. Porque ali, com esse sonho, essa visão, o que eu poderia fazer, né? Eu vou avisar quem, vou alertar quem que vai ter um acidente desse. Eu não conhecia a família. Mas o cuidado do Senhor me revelando o que já iria acontecer para hoje eu falar, meu Deus, o Senhor já me usava antes. Como me aprofundar esse tema? Lendo a palavra de Deus, oração, jejum e o que mais? Sobre libertação, é isso, minha irmã? Sobre libertação.
Tem inúmeros vídeos no YouTube que ensina sobre libertação, pastores muito sérios, né? Como pastora Tânia Tereza fala muito sobre cura e libertação, pastora Priscila Ferreira prega muito sobre libertação. Então você pode pesquisar por essas pastoras e se aprofundar mais, né? Mas tem outros também, pastores que falam muito sobre libertação, sobre cura. E aí você pode também, né, usa o chat GPT com inteligência, né? Não para fazer as coisas para você. Você pode ir no chat e fala: chat, traga para mim todas as passagens bíblicas que falam sobre libertação. Você vai pegar as passagens ali e você vai vir para a palavra. Você não vai ler somente o trechinho que o chat vai trazer. Você vai ler a palavra completa para você entender qual era o cenário, como aconteceu, né? Inclusive, gente, olha só que profundo, porque na última live nós falamos que Jesus estava atravessando o mar para chegar numa cidade para libertar um homem que estava possesso, que estava endemoniado. E olha o assunto que nós acabamos de chegar de novo: libertação, né? O Senhor é perfeito em tudo que faz. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre libertação também, mas através do arrependimento. E aí, minha irmã, você pode ler livros também. Deixa eu ver se eu tenho um livro meu aqui. Bom, ele não está aqui, mas aqui achei. Que fala sobre libertação. Aqui o nome é Guerra de Alto Nível, o salvo do contra-ataque. Esse livro, ele conta a experiência de uma pessoa mesmo, que ela já foi de outras religiões, e ela queria sair dessa religião, começou a sofrer ataque, os demônios iam para bater nela, tentou ceifar a vida dela inúmeras vezes, da casa desmoronar em cima dela, de acontecer, acho que um furacão, também ela passar por um furacão no país que ela morava. Inúmeras situações aconteceram para ela morrer. E aí alguém visitou ela no hospital e falou do amor de Cristo para ela, e ela começou a ser seguidora do Senhor, e ela conta essa experiência, como ela combateu, como ela foi liberta, como ela combateu os demônios. Então, aqui é um exemplo de livro que fala sobre libertação, sobre os demônios. Tem inúmeros outros livros que vai, né, ensinar e falar também sobre libertação. Então, é se aprofundar. E aos poucos, quando eu comecei o encontro da Casa de Esther, eu já tinha tido experiências com libertação, porque eu sempre amei libertação, mas não era algo que eu conhecia plenamente, né? Assim que eu me converti, eu fiz um seminário de cura e libertação com a Tânia Tereza, li alguns livros, fiz outro seminário com a pastora Priscila Ferreira, fiz uma outra mentoria para me aprofundar mais no tema, fui lendo livros, até que antes eu vejo o cuidado do Senhor tudo nisso. Durante um ano eu me preparei, mas não havia libertado ninguém. E aí, antes de começar a Casa de Esther, eu fiz uma libertação de uma amiga. E foi surreal, foi a minha primeira experiência com libertação. E depois eu estava pronta, né, para começar. Né? Eu falei assim, eu coloquei tudo em prática que eu aprendi e agora eu posso fazer. E aí, hoje eu já libertei inúmeras, centenas, assim, de mulheres para o Senhor. Só que eu não tenho retaliação pelas libertações, porque não estou em pecado, porque eu ando em verdade com o Senhor, e vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, tá? Eu ando em verdade com o Senhor. Se eu faço algo e eu percebo que pode ser errado, eu confesso, eu me arrependo, eu busco o perdão do Senhor, eu me quebranto diante do Senhor. Então eu não deixo isso me aprisionar, tá? Inclusive, vamos entrar na palavra somente para criar esse contexto nesse assunto que nós entramos agora, e eu já vou ler os comentários para responder vocês, tá? A palavra de hoje é sobre Provérbios. Provérbios 28, 13. Se alguém mandar aqui, eu fixo, tá?
Provérbios 28, 13. Porém, é um pouquinho comprida, mas eu vou ler ela completa. Completa, santo Deus. Vou ler alguns trechos, né? Porque ela é bem comprida. Vou fixar aqui, fixei. Vou subir aqui. Aí. Ó, a palavra do Senhor diz assim, Provérbios 28. Eu quero ler primeiro o primeiro versículo 1 aqui. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Essa palavra ela é muito profunda. O ímpio, aquele que está em pecado, aquele que anda errado, aquele que faz maldade, aquele que não anda de acordo com a palavra do Senhor, aquele que não é justo, aquele que não agrada ao Senhor, aquele que não segue os princípios do Senhor. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Ele tem medo de tudo. Você já conversou com alguém que tem medo de tudo? Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de deixar minha família. Eu tenho medo daquilo. Enfim, inúmeros medos a pessoa tem. Ela vive com medo. Tem terror noturno. Tem inúmeras coisas que ela tem medo, mesmo que ninguém a persiga. Mas os justos são corajosos, aquele que é justo, aquele que anda de acordo com a palavra. E eu nem falo somente de ser corajoso, ainda que fala, mas os justos são corajosos como um leão. Eu nem falo somente de ser corajosos, mas eu falo de ser livres. Quem é justo é livre. Quem anda de acordo com a palavra é livre, é leve. Porque nada o persegue, nada o amedronta. Porque se o inimigo se levanta, eu sei que eu tenho autoridade para repreender. Em nome de Jesus eu repreendo. Satanás, sai agora da minha casa, sai agora da minha vida. Porque eu tenho autoridade, porque eu sou justa. Eu sei que Satanás não vai poder vir até mim e me confrontar. A caneta até caiu, glória a Deus. O inimigo não vai poder vir até mim e me confrontar. O porquê que eu faço libertação e não tenho retaliação, e inúmeras pessoas têm medo de fazer libertação e ter retaliação porque elas não estão em pecado. Eu passei o ano todo fazendo libertação, centenas de libertações, e eu não tenho retaliação. Eu não fico doente, eu não caio de cama, porque não estou em pecado. Eu ando de acordo com a palavra, eu sou justa. Eu fiquei uma única vez doente, mas não foi em questão de libertação, foi desobediência do que o Senhor me pediu. Que estar desobediente também é errado. É ir contra os princípios do Senhor. Você tem estado desobediente do que o Senhor tem pedido para você? O que o Senhor pediu para você? O Senhor pediu para você ir em tal lugar, você não foi. O Senhor pediu para você trocar de trabalho, você não trocou. O Senhor tem pedido para você ofertar na vida de alguém, você não ofertou. O Senhor tem pedido para você dar uma cesta para alguém e você não deu. O Senhor pediu para você ajudar alguém, levar alguém e você não levou, não fez. O que o Senhor tem pedido para você e você tem estado desobediente? Porque estar desobediente também é errado. É estar contra os mandamentos do Senhor, é estar contra os princípios da palavra. Então nós temos que andar de forma que o Senhor se agrade de nós. E o Senhor não vai se agradar de um filho desobediente. Os pais vão me entender, os pais que têm 2 filhos, eu não tenho, mas eu consigo olhar por esse lado por questão espiritual, né? Eu sou líder de mulheres. E eu me agrado muito mais com as irmãs que são obedientes ao Senhor do que com as irmãs que são desobedientes. Que estão sempre ali se reconciliando, estão sempre ali
pequei, errei toda semana, mas estão voltando. Glória a Deus, Deus seja louvado. Não é uma crítica. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando nós temos 2 filhos, um é obediente, agrada, faz tudo para agradar, e o outro que é teimoso, desobediente, qual a gente vai se alegrar mais? Com o que anda na linha, com aquele que faz tudo certo. Então, o Senhor, Ele se agrada quando nós andamos conforme a palavra dEle, conforme os princípios dEle. E eu quero que vocês reflitam nesses últimos tempos, o que o Senhor tem me pedido, o que eu tenho sentido que eu preciso fazer e eu não fiz ainda. Às vezes, sabia, é algo tão bobo. Às vezes é você comprar um bombonzinho e entregar para a irmã que trabalha com você no seu trabalho com um bilhetinho. Às vezes é você se abastece o carro todo dia no mesmo lugar, às vezes é dar um bom dia, é começar a falar do Senhor para aquela pessoa. Não sei o que o Senhor tem pedido para você, mas o que eu posso dizer é que se o Senhor te pediu algo, isso, eles têm a escola da pastora Natasha, a Travessia, fala muito sobre libertação, isso mesmo. E faça uma reflexão do que o Senhor tem pedido para você. Às vezes é para orar para alguém e você fala, meu Deus, não, eu nem sei orar, nem sei como fazer. Às vezes é você, uma forma simples de você evangelizar alguém, né? Uma mulher aí, que você não sabe como fazer e o Senhor tem pedido. Olha, as cartas, né? As palavras proféticas, pede para ela tirar um e você ora por ela no assunto que sair na carta. Pega a Bíblia e fala assim, tira uma palavra, vamos orar em cima disso. Eu não sei o que o Senhor está pedindo para você, mas faça uma reflexão hoje, esteja em obediência e entregue o que o Senhor tem pedido, porque o Senhor se agrada. Porque quando nós desobedecemos, nós sofremos retaliação. Assim como se nós tivéssemos feito um pecado grandioso. O inimigo, ele tem uma liberdade, uma permissão para agir na nossa vida quando nós pecamos. Quando nós desobedecemos, também. É um contrato por legalidade. Se você não dá legalidade, ele não vai tocar na sua vida. Mas se você tem dado legalidade, ele vai tocar. Ele vai tocar em você, vai tocar na sua família, vai tocar em tudo que te pertence, vai tocar nos seus filhos. E se você não confessar esse pecado, Satanás vai ter legalidade para agir na sua geração, na sua descendência. E aí, nisso que eu quero falar. No versículo 28 que nós colocamos aqui. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Calma aí. Que a minha versão tá errada. Tô lendo errado. Meu Deus, olha só. Sangue do Cordeiro. Eu grifei a palavra errada. Mas amém? Peguem aí. Que quando o ímpio sucumbe, porque o ímpio vai sucumbir em algum momento, porque ele vive com medo, ele vive na perseguição, o justo floresce. Eu acho que essa parte é pra mim. Vou colocar uma estrelinha aqui. Porque eu acho que essa parte é que o Senhor quis falar pra mim, tá? Amém, eu recebo, papai. Porque o justo que anda na palavra, que obedece, que não mente, que quer agradar o coração do Senhor, não tem aquela palavra, o justo não justifica. Nós vamos ser livres no Senhor, nós vamos ser leves no Senhor, nós teremos a paz que excede todo entendimento. Nós floresceremos. Deus seja louvado. Eu recebo. Agora eu vou ler a palavra certa. 13. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém?
Então, quando nós pecamos, quando nós fazemos algo de errado, lembrando que ir contra a palavra do Senhor é pecado. Desobedecer é pecado, tá? E quando nós desobedecemos, nós damos uma legalidade para Satanás agir na nossa vida. Como que eu tiro essa legalidade? Mari, eu não tinha esse conhecimento, eu fiz algo de errado, eu menti, eu traí, Vamos pensar em pecados. Pensem aí também, reflitam, sabe? Tudo que vocês acham que é pecado. Eu desobedeci o Senhor, eu falei uma mentira, sabe? O que você fez de pecado? Matei alguém, eu roubei, eu cobicei, eu tive inveja. E agora, o que eu faço? Porque Satanás tá tambando na minha vida, tá destruindo o meu casamento, tá destruindo meus negócios. O que eu faço, Mari? O que essa palavra tá nos dizendo? Sobre confessar. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, quando nós erramos, nós temos que confessar. Mari, confessar para quem? Para esse contrato ser quebrado, para esse contrato ser rompido, nós vamos confessar ao Senhor. Confessando ao Senhor, nós vamos, ter ali a reconciliação, garantindo ali, uma reconciliação com o Senhor, voltando a ter intimidade com o Senhor e deixando esse pecado para trás. E confessando uns aos outros, busque alguém de confiança para confessar. Sua mãe, seu pai, um líder religioso. Confesse uns aos outros para que você tire a sua vida da mão do inimigo. Para que você tire a sua família da mão de Satanás. Porque um pecado não confessado, Satanás não vai agir somente na sua vida, ele vai agir na vida do seu filho, do seu outro filho, por gerações, até esse pecado ser confessado. Quando uma pessoa normalmente faz aborto, ela não confessa, pode até se arrepender, mas ela não confessa. Satanás tem uma legalidade sobre a vida dela. Ela vai ter dificuldade de engravidar quando ela quiser. Quando ela tiver os filhos, alguém vai ter dificuldade também de engravidar. Homens podem ter câncer no testículo, mulheres câncer no ovário. Ou pode ter muitos abortos. Isso é o que? Satanás agindo na sua geração já. Então, quando nós pecamos, e cada tipo de pecado, cada tipo de coisa vai trazer uma legalidade para sua vida. Então, essa é a importância de confessar o pecado. Então, hoje, quando acabar essa live, eu peço para você, pegue um papel, liste os seus pecados, peça perdão ao Senhor, ore, confesse ao Senhor. Senhor, me perdoa porque eu pequei. Traga esse arrependimento genuíno e verdadeiro. Senhor, me perdoa porque eu abortei. Eu não tinha conhecimento da tua palavra. Eu não sabia que era pecado. Senhor, eu traí meu esposo. Me perdoa, Senhor. Traga aquele quebrantamento e se arrependa. E se o Senhor te cobrar para você confessar ao teu esposo esse pecado da traição, esse pecado do aborto, mesmo que você abortou quando você era adolescente, você ainda não era casada com essa pessoa, confesse a alguém que você confia e fale: eu abortei quando eu era mais nova, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu preciso confessar com você para que haja esse desligamento no céu e na terra, para que Satanás não tenha mais legalidade sobre a minha vida. Então, quando nós confessamos, nós pegamos esse contrato que Satanás tem, para justificar a ação dele na nossa vida, e nós fazemos isso. Quem não quer tirar a vida da mão de Satanás? Eu quero, em nome de Jesus, eu não quero ficar presa nele. Então eu confesso, e ele não pode agir sobre a minha vida. Então eu confesso. E a palavra do Senhor diz, aqui no versículo 13, quem esconde o pecado
os seus pecados não prosperará. E eu vou te dizer algo, não há pecado tão bem escondido, tão bem oculto, que não seja manifesto. Em alguma hora, esse pecado vai vir à tona, em algum momento esse pecado vai se manifestar. E você vai precisar achar uma desculpa para justificar o que você fez. E não é melhor você se arrepender de forma genuína e verdadeira para o Senhor e depois confessar esse pecado uns aos outros, para que o Satanás não tenha legalidade sobre a sua vida? Você não vai prosperar nas áreas da sua vida. Muitas pessoas também que abortaram, um dos sintomas não consegue gerar sonhos, projetos, casamentos não dão certo, aborta. Não tudo isso, tá, irmãs? É uma coisa ou outra, ele sempre age em algo específico ali na vida, tá? Mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Talvez o pecado da traição, da fornicação, também, né? Morar ali com o cônjuge sem estar legalmente casado. Ora que o Senhor vai te revelar. Não sou eu, pastora Mariana, que tá te dizendo. Ora que o Senhor vai te revelar, tá? Para colocar tudo em ordem, para que Satanás não tenha legalidade sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, tá? Então, a palavra do Senhor é isso hoje, trazendo à consciência o pecado, trazendo à consciência o que Satanás pode fazer sobre a sua vida e trazendo a consciência sobre o arrependimento. E se você tem praticado, se arrependa-se e abandone o seu pecado. Carregue a sua cruz e me siga, assim como Jesus disse, né? Que você vai começar a prosperar nas suas áreas. Você vai começar a dar frutos nos seus sonhos. Seu casamento vai andar. A sua família será mais feliz. As coisas passarão a dar certo. Amém? Aleluia, Deus seja louvado. Eu vou ler aqui os comentários pra gente encerrar. Que a irmã mandou aqui de um sonho. Um tempo atrás, sonhei com um anjo muito grande, onde eu e esse anjo me acompanhava e dizia ter medo do que se estou te protegendo. Ah, medo do quê? Deus seja louvado. Uma revelação do Senhor. Irmã Clara, uma revelação do Senhor, que você estava cuidada, estava protegida. Que lindo, que lindo. É um sonho celestial. Lindo esse sonho. É lindo esse sonho. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui pra gente. Se atrasou, minha irmã, fique em paz, Daisy. Depois você assiste o comecinho, tá? A gente falou sobre sonhos, como interpretar sonhos, como o Senhor age, né? Sonho da alma, sonho do espírito. Amém, minhas irmãs? Então a live de hoje é essa, sobre pecado, sobre tirar nossa vida da mão de Satanás. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso do céu e da terra, eu encerro essa live agora, confiante e com a certeza de que o Senhor conduziu cada versículo, cada palavra dita aqui. Senhor, traga à memória dessas irmãs todos os pecados que precisam ser confessados. Traga à mente dela a revelação do que precisa, meu Pai, ser confessado, para que haja uma libertação completa, para que Satanás não tenha legalidade sobre a vida dela, para que não toque nos filhos dela, na descendência delas, na geração delas, e que elas possam se arrepender de forma verdadeira, genuína, para que abandone o pecado, para que elas possam ser livres para prosperar, livres para frutificar na tua presença, livres para gerar sonhos, gerar projetos, livres da mão de Satanás.
Traga clareza sobre elas, meu Pai. Traga direcionamento sobre elas, Senhor. Revelação sobre elas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hoje já no 4º dia, o Senhor já quer tratar em nós, meu Pai, sobre o discernimento de sonhos, sobre posicionamento de dons e unção ali, para quem já tem o chamado para libertação, sobre legalidade, sobre pecado, sobre arrependimento. E eu sou grata por isso, porque o Senhor é aquele que nos direciona, o Senhor é aquele que nos tira do oculto, o Senhor é aquele que tira nossas vendas. Então hoje, Senhor, eu clamo pela vida de cada irmã que está nesse jejum, cada irmã que está nessa live. Tire as vendas dos olhos delas, meu Pai. Tire os tampões de ouvido delas, para que ela veja, para que ela escute, para que ela tenha sonho profético, para que ela tenha visão, para que ela possa ser usada, meu Pai, por Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. 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 Aleluia. Irmãs que chegaram atrasadas, fiquem na paz. A live ficará salva. Só assistam do começo. Nós falamos sobre sonhos, né? Um pouquinho sobre sonhos da alma, sonhos do espírito. Eu trouxe a revelação. A palavra de hoje foi... A revelação não. Eu trouxe exemplos de sonho almático, sonhos do espírito. Um pouquinho sobre interpretação de sonhos, né? Daniel interpretava sonhos. E a palavra foi Provérbios 28:13. Mas nós lemos também 28:1. Amém? Quem tiver dificuldade de interpretar algum tipo de sonho, me chama. Eu vou tentar ajudar, tá? Os sonhos parecem reais, porque é o Senhor querendo nos alertar. Tá? Amém? Então, minhas irmãs, fiquem com Deus, que daqui a pouco eu tenho que ir pra São Paulo levar meu filho no médico. Mas por isso que a gente vai encerrar a live um pouquinho mais cedo hoje, tá bom? Fiquem com Deus, minhas irmãs. Até amanhã.